vida eterna. O Senhor é justo. O Senhor procura uma mulher justa e o Senhor não acha. Ele fala, então eu terei que enviar Jesus à terra. E através dele, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser salvas e vão alcançar a salvação. Foi aí que Jesus ele vem para a terra, nasce do ventre de uma virgem, por nome de Maria. Ele nasce naquela manjedoura e ele começa, irmãos, a crescer como essas crianças. Ele começa a crescer como eu um dia cresci, como você também um dia foi criança. O menino Jesus, ele é uma criança, ele entra também na fase da adolescência, e a Bíblia diz que com 12 anos de idade ele era tão cheio do Espírito Santo que ele vai até o templo. Lá tinha homens que sabiam da lei, lá tinha homens que sabiam da palavra. Jesus começa a pregar para eles com 12 anos de idade. Jesus começa a dizer que ele era o Filho de Deus. Os homens ficam de boca aberta com a sabedoria em que o garoto tinha. Ele continua crescendo em estatura e também em conhecimento, e o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Através dele nós encontramos a salvação para a nossa vida. O mundo pode oferecer, irmãos, várias formas de salvação. Se você for para esse caminho, você vai alcançar a resposta. Se você for para esse outro caminho, você vai alcançar a solução do teu problema. Olha, se você fizer isso, se você fizer isso certinho desse jeito, você vai alcançar a resposta, a vitória que você precisa. O mundo é cheio, irmãos, de apresentar caminhos alternativos, mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que se nós queremos alcançar a vitória, se nós queremos alcançar a resposta, é só em um caminho: Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E não é o Senhor doutor. Ele é o caminho. Jesus era adolescente. Jesus entra na mocidade. Jesus continua a crescer. Em estatura é conhecimento. Mas até então ele não tinha se revelado como verdadeiro Filho de Deus. Até que com 30 anos de idade, Jesus ele vai até o Rio Jordão. O primo dele, João Batista, estava batizando pessoas para o arrependimento dos seus pecados. As pessoas olhavam, irmãos, para João Batista, e quem sabe se perguntavam: João, é você que tem a vitória para nós? Ele respondia: não. João, é você que é o Cristo? Não, eu não sou. João, é você que traz libertação? Não, não sou eu. Ah, João Batista, é você que veio nos libertar? Não, eu não posso nada, nem a correia da sua sandália eu sou digno de desatar. Mas ele virá e não batizará mais com água, não somente, mas também batizará com o Espírito Santo. Ele é Jesus Cristo. João Batista olha para o lado e Jesus vem lá se aproximando. 30 anos de idade, era um homem. Jesus chega: João, vem aqui para ser batizado por ti. Não, mestre. João, vem aqui para ser batizado por ti. Prova que ele é Filho de Deus. Ele estava ali como o Cristo. Quando João começa a batizar Jesus naquela água, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele toma forma corpórea de uma pomba e começa a sobrevoar naquele lugar. O Filho sendo batizado, o Espírito como pomba sobrevoando ali, e o Pai do céu dizendo: este é meu Filho amado, que entra todo. Ele é Deus do céu, ele é Deus da terra, e também está aqui nesse lugar, sobrevoando. Quem dá lugar para ele, quem dá lugar para ele, quem dá lugar.
para a serpente lá no jardim do Éden. Está lembrado disso? Adão e Eva pecaram. Deus chama os três. Porque a Bíblia diz que Deus não leva o culpado para o inocente, nem o inocente para o culpado. Deus chama os três. Ô Adão, foi você que comeu da fruta? Foi a mulher. Mulher, Eva, você comeu da fruta? Foi a serpente. Adão, tu terás que trabalhar. A terra produzirá carnes e espinhos. E tu será você comerá do teu pão. Deus olha para a mulher, mulher. Com dois darão luz. E o teu desejo será para com teu marido. Deus chega na serpente e fala: serpente, maldita és tu entre as animarias do campo. A partir de hoje você se rastejará. E está vendo essa mulher? Da descendência dela vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. O tempo passou e esse era Jesus Cristo. É por isso que eu te digo: por mais que o diabo se levante contra a tua vida, meu irmão, por mais que o diabo se levante contra a tua vida, meu irmão, você tem Cristo. E em breve ele esmagará a cabeça. Ele vai esmagar a cabeça de Satanás. As pessoas começam a seguir Jesus. Afinal, quem é que não queria estar perto dele? Porque o leproso se aproximava e saía limpo. O cego chegava cedo, saía vendo. Paralítico chegava mancando, ou se não jogado na sua cama, mas saía de lá pulando e saltando na presença do Senhor. A pessoa chegava lá possuída de demônios, mas saía de lá liberta, dizendo que Cristo havia os libertado. As pessoas saíam de longe para estar junto dele. As pessoas saíam de cidades distantes só para estar perto de Jesus. Eu tenho certeza que você veio aqui nessa noite, não foi para ver uma Érica pregar, não, mas você veio aqui nessa noite para estar com Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus opera, e se você crê, ele trabalha sobre a tua causa. Você que tem enfermo, você vai sair curado em nome de Jesus. Você que entrou triste, você vai sair daqui alegre em nome de Jesus. Quem quer levanta a mão. Você vai sair curado, você vai sair alegre, você vai sair renovado, porque Ele está nesse lugar para operar sobre a tua vida. Aleluia! Certa vez Jesus pregou. Jesus. Como todo bom pai, como toda boa mãe, eles querem que os seus filhos cresçam na presença do caminho do Senhor. Eles levam as crianças até Jesus. Eu creio que foi difícil passar no meio da multidão. Foi difícil passar no meio daquele montão de gente. Mas quem quer consegue. Eles foram entrando no meio da multidão. Foram entrando no meio da multidão. Imagina você com o seu filho, você com a sua filha, você com o seu primo, com o seu irmão, ou com alguma criança. Eu preciso levar até Jesus, para que Jesus toque e abençoe esta criança. Você vai lá cheio de fé, você vai lá cheio de esperança. Mas quando eles estão chegando lá, entre os discípulos, quando eles estão chegando até Jesus, os discípulos chegam: leva essas crianças para lá. Tira essas crianças daqui, não! O mestre está ocupado demais para elas. O mestre tem serviço demais, ele tem que pregar, tem que curar. Tira essas crianças daqui. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos olham para as crianças, muitos olham para quem é pequeno e não dá valor algum. Os discípulos ouviam Jesus dizer: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas naquela oportunidade eles negam a fé, querendo distanciar as crianças de Jesus. Você sabia que tem muita história para você e não te dão valor como os discípulos não deram para as crianças? Você sabia que tem gente que olha para você
Ele. Aleluia. Eu vejo essas crianças aqui nessa noite, irmão. E eu me alegro. Eu me alegro em saber que você, pai, que você, mãe, tem trazido meu filho para a casa do Senhor. Os dias que estamos vivendo aqui, dias maus, tempos trabalhosos. Nós vemos crianças, 10, 11 anos de idade hoje, que estão carregando das crianças em braços. E não é boneco, não. Nós vemos crianças hoje, 10, 11, 12 anos, que estão fumando, bebendo e se prostituindo. Crianças que só ficam jogadas pelas suas porque os seus pais não estão nem aí para elas. Mas quando eu vejo os discípulos tentarem impedir elas de chegar até Jesus, eu vejo tanto que Satanás tem lutado para essas crianças não chegarem até Cristo. Mas a Bíblia diz: vocês pais, vocês mães, instrui o menino no caminho que se deve andar. Você sabe o que significa a palavra instruir? Instruir significa você mostrar algo, dando exemplo. Pode procurar. Instruir significa você mostrar algo, dando o exemplo. Para você instruir, você tem que ir na frente. Para você ver a tua filha, tua filha, para você ver essa criança, para querer ser jovem, lendo a Bíblia, tem que começar a ler você.